Atos dos Apóstolos, o início do incontrolável. Tudo começou com promessas do ressuscitado. Durante 40 dias, Jesus apareceu aos discípulos, falando das coisas do reino e apresentando provas indiscutíveis de que estava vivo. Ele comia com eles, andava com eles, falava sobre o que estava por vir. E então lhes deu uma ordem clara: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito. Os discípulos, ainda com expectativas terrenas, perguntaram: Senhor, é agora que vais restaurar o reino a Israel? Mas Jesus respondeu: não compete a vocês saber tempos ou épocas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dito isso, ele foi elevado às alturas. Uma nuvem o encobriu dos olhos deles. E enquanto olhavam fixamente para o céu, paralisados, 2 anjos apareceram e disseram: homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus, que foi levado, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, eles voltaram para Jerusalém e subiram ao cenáculo onde estavam hospedados. Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou entre os irmãos. Eram cerca de 120 pessoas, e disse: era necessário que se cumprisse a profecia das Escrituras a respeito de Judas, o traidor que foi contado entre nós, mas comprou um campo com o preço do sangue. Ali caiu, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E continuou: está escrito nos Salmos: fique deserto o seu lugar e que outro tome o seu encargo. É necessário que escolhamos outro, alguém que tenha andado conosco desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado ao céu. 2 nomes foram propostos: José, chamado Barsabás, e Matias. E orando disseram: Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra qual destes escolheste para assumir este ministério. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, que foi contado entre os 12 apóstolos. Alguns dias depois, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Havia judeus de todas as nações em Jerusalém, e cada um ouvia os discípulos na sua própria língua. Admirados, diziam: como os ouvimos falar em nossa língua nativa. São galileus, mas falam as maravilhas de Deus. Alguns zombavam, dizendo que estavam embriagados. Então Pedro se levantou com os 11, ergueu a voz e disse: homens da Judéia, estes não estão bêbados, como pensais. É apenas a 3ª hora do dia. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e os velhos sonharão. Pedro pregou com autoridade e fogo. Apontou para Jesus, o crucificado, e disse: a este Jesus Deus ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado à destra de Deus, ele derramou o que agora vedes e ouvis. Saiba, pois, toda a casa de Israel: Deus fez Senhor e Cristo a esse Jesus, a quem vós crucificastes. Ao ouvirem isso, ficaram compungidos em seu coração e disseram: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe. Naquele dia, quase 3.000 almas foram salvas. E assim começou o mover. Um fogo que não poderia ser apagado. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
havia temor em todos. Muitos sinais e maravilhas eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Tinham tudo em comum. Vendiam propriedades, distribuíam conforme a necessidade de cada um. Partiam o pão de casa em casa. Comiam com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus e caíam na graça de todo o povo. E o Senhor, dia após dia, acrescentava os que iam sendo salvos. Certo dia, Pedro e João subiam ao templo à hora da oração. Era a hora 9. Na porta chamada Formosa, estava assentado um homem coxo de nascença. Todos os dias o levavam até ali, para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, pediu a eles uma esmola. Pedro fixou os olhos nele e disse: "Olha para nós." O homem os olhou, esperando receber alguma coisa. Mas Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Pedro o tomou pela mão direita. E no mesmo instante, seus pés e tornozelos se firmaram. E ele, saltando, ficou de pé. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu. Reconheceram que era o coxo que se sentava à porta formosa. Ficaram cheios de assombro e maravilhados com o que acontecera. Enquanto o homem curado ainda se agarrava a Pedro e João, todo o povo correu, atônito, ao pórtico de Salomão. Pedro então falou ao povo: "Israelitas, por que se admiram com isto? Por que nos olham como se, por nosso poder ou piedade, tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vocês entregaram, e negaram diante de Pilatos, mesmo quando ele decidiu soltá-lo. Negaram o santo e o justo. Pediram que um assassino fosse solto e mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este homem saúde perfeita diante de todos vocês. Agora, irmãos, sei que vocês agiram por ignorância, assim como os seus líderes. Mas Deus cumpriu o que havia anunciado pelos profetas, de que o Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e convertam-se para que seus pecados sejam apagados, e para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor, e para que ele envie o Cristo, aquele que já foi designado para vocês, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pelos profetas desde a antiguidade. Enquanto ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o comandante do templo e os saduceus, indignados, porque Pedro e João ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam os dois e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número de homens chegou a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os líderes religiosos, Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos da linhagem sacerdotal. Colocaram Pedro e João no meio e perguntaram: "Com que poder? Ou em nome de quem fizestes isso?" Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: "Líderes do povo e anciãos de Israel, se hoje somos interrogados por termos feito o bem a um homem enfermo, dize pelo modo como foi curado. Saibam todos vocês e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos. E por ele, este homem está curado diante de vocês. Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, mas que se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos." Ao verem a ousadia de Pedro e João, e sabendo que eram homens simples e sem instrução, ficaram admirados. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus, mas como não podiam negar o milagre, pois o homem curado estava ali, de pé diante deles, ordenaram que saíssem do conselho.
e começaram a deliberar entre si.